A maior particularidade da produção do Bazin como teórico, como autor, como crítico, é que, diferente do Krakauer, a teoria dele não está organizada em um único livro sistemático. Ele não parou e decidiu escrever uma teoria como o Krakauer fez. A teoria dele está espalhada por vários artigos e textos. Para a gente entender as ideias do Bazin, a gente precisa ler os seus artigos e críticas e, a partir disso, reconhecer uma lógica nessas ideias. Ainda assim, mesmo que ele não tenha sistematizado as suas ideias em um único livro, toda a sua teoria é muito bem estruturada a partir desses artigos. Muito do que o Bazin produziu também foi em forma de palestras, de debates, de apresentações. Então, uma parte bastante considerável da produção dele não foi registrada por isso, porque foi ali uma produção oral que acabou sendo perdida. O Bazin, na verdade, não demonstrava tanta preocupação assim com o legado das suas ideias. Ele estava ali mais preocupado em ajudar o seu contexto presente do modo em que podia. Ele até começa a organizar os seus principais artigos ainda em vida, mas não se preocupa em sistematizar tudo isso em uma grande obra e também não demonstra nenhum tipo de vaidade em ser, digamos, legitimado como um grande pensador, como um grande autor. Uma das grandes diferenças entre o Bazin e o Krakauer já começa muito, na verdade, no processo de cada um. Enquanto o Krakauer era um autor e um pesquisador um pouco mais solitário, né? Ele se trancou ali para escrever a sua teoria. O Bazin já era um teórico muito mais, digamos, de campo. O Bazin convivia com as pessoas que faziam filmes, organizava eventos e exibições, estava sempre discutindo e debatendo ideias em vários círculos. Mesmo o fato dele virar aí uma espécie de pai da Nouvelle Vague francesa já revela isso, né? Inclusive, a relação dele com o Truffaut foi quase de pai e filho mesmo. Em relação ao trabalho teórico do Bazin, a grande contribuição dele foi o fato de que ele foi uma das primeiras pessoas a se opor a toda uma tradição formativa de cinema. Antes do Bazin, a teoria do cinema era, digamos, dominada por ideias formalistas, por ideias que diziam que o cinema não consistia em captar a realidade, mas em manipular essa realidade. Ideias que eu descrevi nas aulas dos autores formalistas. O Béla Balázs até será um pouco mais aberto. O Balázs já é quase um pré-realista, mas o Bazin quebra toda uma tradição, faz isso inclusive antes do Krakauer. A gente até tinha, né, autores como o Vertov ou como o Grierson que defendiam elementos realistas, que defendiam ali as propriedades fotográficas do cinema, mas praticamente até a Segunda Guerra ninguém se opôs totalmente aos formalistas, pelo menos ninguém com ideias tão bem embasadas como as ideias do André Bazin. O Bazin critica muito toda a teoria formalista, toda a teoria que vem antes dele. Ele diz que os filmes de caráter formalista
como as obras do Eisenstein, na verdade manipulam o espectador. Não eram filmes que lidavam com temas concretos, mas que apenas aludiam a certos temas. E é interessante perceber como o Bazin chega na conclusão de que o cinema possui uma natureza realista, observando aspectos técnicos e históricos da arte. A fotografia e o cinema, para ele, eram o ápice de uma busca realista que já vinha da pintura, já vinha das artes. No século XIX, por exemplo, surgem várias tendências realistas na pintura. Vários artistas retratam o mundo não só de forma realista, mas buscam temas realistas. Eu até falei sobre isso em uma das aulas sobre a cor no cinema. Falei que vários teóricos dizem que no século XIX surge uma certa obsessão pelo visível, algo que passa tanto por essa fase aí mais realista da pintura, como também por pesquisas científicas que tentavam melhorar mecanismos de representação e que culmina também com a invenção da fotografia e, para o final do século, com a própria invenção do cinema. O Bazin diz que a fotografia é o acontecimento mais importante da história das artes, porque a fotografia permitiu que a pintura ocidental se livrasse dessa obsessão realista e reencontrasse a sua autonomia estética. Ele diz que a pintura encontra a sua manifestação plena depois da fotografia, porque aí a pintura não teria mais essa obrigação de copiar a realidade e passaria a ter outras preocupações, pelo menos, claro, em termos aí mais gerais, né? E para o Bazin, a natureza da fotografia é totalmente diferente da natureza da pintura e de qualquer outra arte tradicional, porque na fotografia existe o que ele chamou de objetividade essencial. Ele diz que na fotografia não existe nada entre o objeto e a sua representação. Diz que pela primeira vez, com a fotografia, uma imagem do mundo exterior se forma automaticamente sem a intervenção criadora do homem. Diz que todas as artes anteriores se fundam sobre a presença do homem, porém a fotografia se funda na sua ausência. Diz que ela age sobre nós como um fenômeno natural, como uma flor ou um cristal de neve cuja beleza é inseparável da sua origem vegetal ou telúrica. É claro que, além de ter inventado, né, a própria câmera, o homem irá operar a câmera, irá fazer escolhas subjetivas. Porém, o trabalho técnico da câmera é essencialmente um trabalho mecânico, né? Para onde quer que você aponte a câmera, essa realidade será preservada. A essência de tal realidade será captada de modo mecânico. Você é, entre aspas, obrigado a acreditar naquele objeto representado. Ninguém criou aquele objeto representado. Esse objeto, por si só, irá retransmitir a sua essência através da fotografia. E essa essência, esse estado natural do objeto possui uma força por si. Se você, por exemplo, tira uma foto de uma montanha que está lá há centenas de anos, a foto
preserva, digamos, essa força da montanha. A foto retransmite essa instância criadora, digamos assim. O Bazin, até por ser católico, acreditava muito nessas leis naturais. Esse realismo dele, querendo ou não, é um realismo um pouco metafísico também e remete também a várias ideias do Rossellini. Mas para além disso, para além dessa metafísica, ele vai justificar isso em termos dramáticos mesmo, em termos cinematograficamente expressivos. Vai mostrar por que uma cena realista no cinema é mais impactante, né, e legítima, entre aspas, do que uma cena manipulada. Mas beleza, até aqui, tais ideias que eu descrevi remetem muito à teoria do próprio Krakauer, né? Essa crença na realidade como algo mais sagrado, essa crença na fotografia como uma forma de arte mecânica e objetiva. Isso remete muito ao Krakauer. Então, pensando aí de modo mais específico, pensando aí no Bazin, como o Bazin definia a realidade? Porque a definição do Krakauer era um pouco ambígua e dependia até do objeto que estava sendo filmado, né? O Krakauer dizia que a câmera tinha que se adequar ao conteúdo do que está sendo registrado, ao assunto do que está em cena, ao material que está na frente da câmera. E isso poderia gerar escolhas formais um pouco mais variadas, até escolhas que ele aprovava ou não, dependendo um pouco até do caso. O Bazin já é um pouco mais específico. Se para o Krakauer o realismo dependia do assunto, da matéria, para o Bazin o realismo depende do espaço. O cinema, para ele, é a arte do real, porque ele registra a espacialidade dos objetos, registra a fisionomia real dos objetos e porque ele registra o espaço que tais objetos ocupam no mundo, ocupam na realidade. Então, enquanto o Krakauer defendia uma estética material, defendia técnicas realistas que dependeriam do material que estava sendo mostrado, do conteúdo que estava sendo filmado, o Bazin defende uma estética espacial, defende um registro que irá preservar o espaço selecionado, irá preservar a realidade daquele espaço selecionado. Para o Krakauer, se alguém for filmar lá a montanha, a pessoa precisa analisar a montanha e pensar na abordagem estética que irá revelar a essência daquela montanha. A montanha, a matéria ali irá ditar as escolhas formais. Para o Bazin, a pessoa deve preservar o espaço que a montanha se encontra. Deve, de algum modo, simular um olhar mais humano. Até se eu olho para essa montanha, eu vejo a imensidão daquilo, eu vejo tudo mais focado. Então, para preservar esse espaço, eu posso fazer um plano geral, um plano aberto e posso usar uma lente que vai deixar tudo em foco. Para o Bazin, o realismo tem muito a ver com essa crença do espectador na origem da reprodução e até mesmo num certo humanismo atrelado a isso. Tem muito a ver com a confiança do espectador de que o que ele está vendo não está sendo manipulado, não foi
manipulado. Ele se preocupa mais com essa crença do que com uma acuidade da reprodução. Até porque, para ele, a fotografia não capta a realidade em si, ela tira uma impressão do objeto. O que nos causa um impacto é saber que essa impressão foi fisicamente causada pelo objeto real, foi mecanicamente causada pelo objeto. Quando você vê uma foto de alguém escalando o Everest, aquilo te passa uma sensação específica porque você sabe que aquilo existiu. A fotografia é uma impressão daquela realidade e por isso terá mais força do que uma mera representação desse acontecimento, do que um desenho, por exemplo, do que uma imagem criada a partir dessa situação. Eu posso te mostrar, por exemplo, várias representações de Cristo, várias imagens e pinturas de Cristo, mas se eu te mostrar um santo sudário, se eu te mostrar um lençol em que a marca de Cristo ficou fisicamente registrada, essa imagem será mais forte do que as representações de Cristo, porque ela seria uma impressão que está diretamente ligada à realidade, que está fisicamente ligada à realidade. Para o Bazin, a fotografia é isso, o cinema é isso, é uma impressão da realidade que fica impressa na película fisicamente. A matéria-prima do cinema não é a própria realidade, mas é, digamos, esse desenho da realidade fixado na película, essa impressão fixada na película. Esse desenho está diretamente ligado à realidade que ele espelha, e é essa ligação que irá nos impactar. É essa, digamos, herança genética da imagem que irá nos impactar. O cinema seria justamente a arte que os diretores fazem com esses desenhos da realidade das suas cenas. É como eles tornam isso humanamente valioso, justamente ao evitar imposições ou mediações estéticas para passar a sua ideia, mesmo que lidando com ficção e não com documentário, o diretor deve levar em conta a natureza realista do que está em cena de modo mais autêntico e menos impositivo possível para causar esse impacto, para o espectador sentir esse desenho daquela realidade dramática encenada. Um filme do Eisenstein é cheio de imposições e mediações. Ele faz todo aquele jogo de atrações que nós já comentamos. Ele joga imagens que não possuem relação entre si para propor uma metáfora. Ele guia o olhar do espectador nesse sentido. Já os filmes do neorrealismo italiano fazem o oposto. São filmes que vão preservar muito mais esses desenhos da realidade. O Bazin, inclusive, usou muito os filmes do neorrealismo para defender a sua teoria, né? A teoria dele até surge um pouco que junto com o neorrealismo. Enquanto o Eisenstein faz um filme, digamos, sobre uma mensagem social, enquanto ele centraliza os seus esforços para evidenciar tal mensagem de modo grandioso e até explícito, um diretor como o Vittra de Sica mostra um evento de modo realista
e deixa essa mensagem implícita. O Bazin, por exemplo, escreve o seguinte sobre os ladrões de bicicleta: sua mensagem social não é destacada, ela permanece imanente ao evento, mas é tão clara que ninguém pode ignorá-la e menos ainda recusá-la, já que nunca é explicitada como mensagem. O De Sica, nesse filme, não vai ilustrar a sua mensagem de modo óbvio, não vai falar sobre a situação social frágil do pós-guerra de maneira panfletária e explícita. Ele vai contar uma história de modo realista e só da gente presenciar aquilo a partir de escolhas de linguagem realistas, essa mensagem já fica em evidência de modo muito mais sutil, de modo até mais ambíguo. O fato do De Sica fazer uma obra com som também vai influenciar isso. Alguns filmes mudos tendem a deturpar um pouco mais a realidade para se tornarem mais expressivos. O som, na verdade, traz uma tendência mais realista para o cinema. Na próxima aula, eu até vou tocar mais nesse ponto. Então, é claro que, comparando, Eisenstein e De Sica, cada um responde também ao seu contexto histórico. Mas aqui eu quero comparar coisas mais extremas para tornar o pensamento ainda mais didático e mais fácil de entender. O Bazin, sobre o filme do De Sica, ainda fala: ele evita deturpar a realidade, não apenas dispondo na sucessão dos fatos uma cronologia acidental e como que anedótica, mas tratando cada um deles em sua integridade fenomenal. Então, mesmo a estrutura do filme é realista. Ela segue ali uma estrutura, digamos, acidental. O garoto para, no meio de tudo, para fazer xixi. O pai e o filho se protegem da chuva durante a busca deles. Existe aí essa cronologia acidental e cotidiana que o Bazin descreve, e o diretor mostra as cenas de modo muito claro. O diretor conserva essa integridade dos fenômenos. Ele geralmente resolve as cenas com planos gerais, com planos mais abertos, não vai estilizar muita coisa, não vai nem decupar muita coisa e geralmente segue os personagens percorrendo esses ambientes. O De Sica não vai manipular o nosso olhar como, teoricamente, o Eisenstein faz quando trabalha com vários estímulos. Nesse ponto, o De Sica preserva até mesmo uma ambiguidade maior na construção das cenas. O Bazin também diz: os acontecimentos não são essencialmente signos de alguma coisa, de uma verdade de que seria preciso nos convencer. Eles conservam todo o seu peso, toda a sua singularidade, toda a sua ambiguidade. De fato, um dos grandes objetivos desse realismo é que os elementos em cena signifiquem o que de fato eles mesmos são. O Eisenstein lidava com signos de maneira mais metafórica, mais alusiva, mostrava imagens de bois sendo abatidos para falar sobre opressão, mostrava a imagem de um pavão para denunciar a vaidade de uma autoridade militar. O cinema de vocação realista busca justamente o oposto. O Dudley Angel, por exemplo, diz o seguinte sobre isso:
A pretensão realista no cinema pode ser definida como a disposição de procurar e apresentar a significação que se encontra em objetos por meio dos objetos a que dizem respeito, em vez de usar esses objetos para passar uma ideia que não lhes é implícita. Então, a forma exige escolhas realistas para que tais objetos sejam preservados na sua significação. Tais objetos irão nos fascinar pelo que de fato eles são no mundo e não por um significado imposto pelo diretor. E que formas realistas seriam essas? Que escolhas de linguagem os filmes deveriam fazer para preservar essa impressão do real? O Bazin, nos seus artigos, defende que esse respeito pelo real deve ser articulado tanto no estágio da captação das imagens, como também no estágio da montagem dessas imagens. O Bazin defende que a percepção do cinema se aproxime de uma percepção natural. Se eu estou vendo ali dois personagens na rua, isso será filmado usando uma lente que não vá deformar tais personagens. A decupagem vai priorizar planos mais abertos, planos em profundidade de campo, e os ângulos serão ângulos mais claros. Não vou ali fazer um contra-plongé muito extremo, e a cena preferencialmente será filmada numa locação real e não em um estúdio. Em relação à montagem, ela irá servir muito mais para organizar essas seleções da realidade em um encadeamento dramático e narrativo do que para manipular o nosso olhar sobre as cenas. O Bazin basicamente vai rejeitar quase todas as montagens em voga antes do cinema moderno. Vai rejeitar a montagem de atrações do Eisenstein, vai rejeitar a montagem paralela do Griffith e vai rejeitar a montagem psicológica de Hollywood, a montagem lá do naturalismo hollywoodiano que eu comentei já em outras aulas. Ele diz que tais montagens não irão mostrar um acontecimento, mas apenas aludir a ele. Na cena da escadaria de Odessa, o Eisenstein não mostra um massacre, ele apenas alude a esse massacre através dessas imagens, entre aspas, desconexas. É uma cena que até tira elementos da realidade, que foi filmada em locação com um elenco, mas a significação final dela reside mais na organização dos elementos e não no seu conteúdo objetivo, e isso é totalmente anti-baziniano.